vem cá, vem dizer olá. Eu já te vi, é bom ter-te aqui. Com alegria vem ouvir ao fim do dia uma história aqui e outra acolá. Vem cá, vem dizer olá. Olá, amiguinhos! Na história de hoje, O Ratinho das Amoras, de Matthew Grimsdale, com ilustrações de Tony Lindsay, da editora Âmbar, temos um ratinho que adora amoras e é um bocadinho guloso. Já aqui contámos uma história de uma menina muito gulosa e a história não acabou muito bem para ela, pois não? Vamos ver o que acontece nesta. O ratinho vivia na sua casa do campo e gostava muito dela porque era quente e aconchegada e tinha o tamanho ideal para um ratinho. Mas o que mais gostava nela era o enorme arbusto de amoras que tinha no jardim e que todos os anos dava uma colheita abundante de belos frutos maduros e sumarentos. Certo verão, as amoras do ratinho eram ainda maiores e mais sumarentas do que habitualmente. Começou a colhê-las e já estava transpirado e cansado quando o pardal apareceu. "Que belas amoras! Posso comer algumas?" perguntou o pardal. "São todas minhas", disse o ratinho. "Vai-te embora." "Não precisas de falar assim", disse o passarinho voando para longe. As patas do ratinho já doíam devido ao trabalho quando reparou no esquilo encostado ao portão. "Dás-me algumas dessas amoras suculentas?" perguntou o esquilo. "Se te as der, ficarei com menos para mim", replicou o ratinho. Assim, o esquilo foi embora de mãos a abanar. Tinha o ratinho parado para descansar das suas tarefas quando a coelha apareceu aos saltos. Essas amoras têm um aspecto delicioso", disse ela. "E são", respondeu o ratinho, "e vou comê-las todinhas." "Então é mais certo que vais ficar doente", disse a coelha. Virou-lhe as costas. O sol estava muito quente e o ratinho estava a ficar estafado. Daí a pouco começou a cabecear de sono, mas não reparou que estava alguém a espiá-lo. Era o Senhor Raposo. E quando viu que o ratinho estava a dormir, esgueirou-se pelo portão e avançou devagarinho até conseguir chegar perto do cesto das amoras. Já se afastava quando pisou um ramo seco. O ratinho acordou sobressaltado. "Ei, essas amoras são minhas", guinchou ele. "Experimenta tirar-me-as", riu-se o Senhor Raposo. "Vão ser-me bem úteis hoje à hora do chá." O ratinho não se surpreendeu por nenhum dos seus amigos o ter avisado de que o raposo andava por fora naquele dia. "Afinal", pensou ele, "por que é que me haviam de ajudar se eu não quis partilhar as minhas amoras com eles?" Então aconteceu uma coisa muito estranha. Uma bolota acertou em cheio na cabeça do Senhor Raposo. Pimba! E mais outra! Pimba! E ainda outra e outra! Pimba, pimba, pimba! O raposo largou o cesto das amoras e fugiu a 7 pés. O ratinho olhou para cima e para baixo para ver de onde tinham vindo aquelas bolotas. E quem acham vocês que ele viu no alto do velho carvalho? Viu o esquilo, o pardal e a coelha. "Não podíamos deixar o Senhor Raposo roubar as tuas amoras", disse o esquilo, "apesar de não teres querido dividi-las conosco", acrescentou o pardal. O ratinho sentiu-se muito envergonhado e depois teve uma ideia. Nessa tarde, convidou todos os amigos para a festa das amoras. Trabalhou todo o dia a prepará-la.
Havia sumo de amora, compota de amora, geleia de amora, torta de amora e muitos outros doces de amora. Os outros animais disseram que estava tudo delicioso. Afinal, disse o ratinho, talvez as amoras saibam melhor quando as partilhamos. E pum pam pim, a nossa história chegou ao fim. Amoras! Conseguem dizer quantos sons ouvem nesta palavrinha? A, M, O, R, A, X. 6 sons. Se tirarmos o último som à palavra amoras, o som X, ficamos com a palavra amora. A, M, O, R, A. 5 sons. Agora a palavra rato. Quantos sons ouvem em rato? R, A, T, U. 4 sons. O som R, o som A, o som T e o som U. Se no fim, a seguir ao som U, acrescentarmos o som X, vamos ficar com a palavra ratos, com 5 sons. Quando nas palavrinhas tiramos ou acrescentamos sons, nem que seja um só som, ficamos com palavras diferentes, com significados diferentes, que querem dizer coisas muito diferentes. Querem ver? Vamos começar pelo primeiro som das palavras. Se no início da palavra asa acrescentarmos o som que, em vez de asa, vamos ter k, asa, casa. Se antes da palavra ama colocarmos o som que, vamos ter que ama, cama. Se antes da palavra ato pusermos o som r, em vez de ato, vamos ter rato. Se antes de obra tivermos o som que, ficamos com a palavra cobra. Se antes da palavra não pusermos o som a, ficamos com a palavra a não. Agora, em vez de acrescentarmos um som, vamos experimentar tirar o primeiro som. Na palavra luva, o primeiro som é o som L. Se tirarmos o som L à palavra luva, ficamos com uva. Na palavra barco, o primeiro som é o som B. Se tirarmos o som B à palavra barco, ficamos com arco. Na palavra amar, o primeiro som é o som A. Se tirarmos o som A à palavra amar, ficamos com mar. Na palavra touro, o primeiro som é o som T. Se tirarmos o som T à palavra touro, ficamos com ouro. Se substituirmos, se trocarmos os sons por outros, podemos também ficar com outras palavrinhas. Por exemplo, a palavra pá tem 2 sons, P e A. O primeiro som que ouvem é o som P. Se trocarmos o som P pelo som X, em vez de pá, vamos ficar com chá. Na palavra mão, o primeiro som é o som M. Se o trocarmos pelo som P, em vez de mão, vamos ter p, pão. Na palavra gato, o primeiro som é o som G. Se o trocarmos pelo som R, em vez de gato, vamos ter rato. Na palavra mola, o primeiro som é o som M. Se o trocarmos pelo som B, em vez de mola, vamos ter B, bola. Na palavra cato, o primeiro som é o som Q. Se trocarmos este som pelo som P, em vez de cato, vamos ter P, pato. Na palavra vaca, o primeiro som é o som V.
Se o trocarmos pelo som F, em vez de vaca, vamos ter faca. Na palavra bota, o primeiro som é o som B. Se o trocarmos pelo som M, em vez de bota, vamos ter mota. Na palavra torta, o primeiro som é o som T. Se o trocarmos pelo som P, em vez de torta, vamos ter porta. Na palavra panela, o primeiro som é o som P. Se o trocarmos pelo som G, em vez de panela, vamos ter janela. Na palavra varinha, o primeiro som é o som V. Se o trocarmos pelo som F, em vez de varinha, vamos ter farinha. Vimos então que basta mexer num só som de uma palavrinha para ela ficar diferente. Às vezes pode ganhar um novo significado ou ficar sem qualquer significado, mas fica sempre diferente. Lembrem-se de que para estes sons vão ter sempre de escolher as letrinhas certas para escrever as palavras. Agora, aí em casa, com a ajuda da família, tentem tirar, acrescentar ou trocar sons em algumas palavras para ver como elas ficam. Então, divirtam-se a aprender e até breve!